Antes de orarmos, vamos aquietar o coração e ouvir a palavra de Deus. Porque a vida, muitas vezes, se parece com um campo de batalha. Há dias em que estamos firmes, confiantes, cheios de fé. E há outros em que nos sentimos cercados por lutas, ataques, pressões vindas de todos os lados. Mas mesmo no meio da batalha, a palavra de Deus nos lembra de algo poderoso. A vitória já foi conquistada em Cristo. A carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 23 a 25, nos exorta dizendo: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Essas palavras nos ensinam que a nossa fé não pode depender das circunstâncias. Deus não é fiel apenas nos dias bons. Ele continua sendo fiel quando a vida aperta, quando as respostas não chegam e quando o coração se cansa. Quando você se sente fraco, Ele permanece forte. Quando você se sente inseguro, a palavra dele continua firme. Por isso, a Escritura nos chama a segurar com força a nossa confissão de esperança. Não permita que nada a abale. Não permita que nada a roube. Se esta mensagem falou com você, escreva amém nos comentários como um ato de fé, declarando que você escolhe permanecer firme na palavra de Deus. A palavra de Deus também nos ensina que essa caminhada de fé não foi feita para ser vivida em solidão. O mesmo texto de Hebreus, capítulo 10, nos lembra da importância de andarmos juntos, fortalecendo uns aos outros. A Escritura diz que devemos nos encorajar mutuamente, lembrar uns aos outros da bondade de Deus e apontar continuamente o caminho de volta para Jesus. Porque a fé se fortalece quando corações se unem em oração, quando irmãos levantam uns aos outros e quando nos reunimos para adorar aquele que nos sustenta em todas as coisas. Talvez você esteja assistindo a esta mensagem carregando um peso grande demais para suportar sozinho. Talvez esteja cansado de batalhas que parecem não ter fim. Pode ser que um problema tenha surgido atrás do outro, sem te dar tempo sequer para respirar. A vida, às vezes, aperta de tal maneira que nos faz sentir encurralados, derrotados ou até esquecidos. Mas se este é o seu sentimento hoje, receba esta verdade: você não está sozinho. O salmista declara no Salmo 68, versículo 6, que Deus faz com que o solitário viva em família. Ele é o Deus que se aproxima, que acolhe, que sustenta e que não abandona os seus. Mesmo quando você sente que ninguém entende a sua dor, Deus entende. Mesmo quando as pessoas não veem suas lágrimas, o Senhor as recolhe. E é Ele quem levanta pessoas, palavras, momentos certos para te fortalecer no caminho. Se esta parte falou ao seu coração, escreva amém nos comentários e declare: eu não estou sozinho, Deus caminha comigo. Talvez você esteja vivendo um tempo em que o fardo parece pesado demais. As lutas se acumulam, o cansaço cresce e o coração começa a se perguntar até quando será assim. Mas a palavra de Deus nos mostra que, mesmo nesses momentos, um clamor sincero pode mudar tudo. Em Lucas, capítulo 18, versículos 37 e 38, a Bíblia nos conta sobre o cego Bartimeu. Quando lhe disseram que Jesus de Nazaré estava passando, ele não se calou. Ele clamou em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu não permitiu que sua condição o silenciasse. Ele não deixou que a multidão o impedisse de alcançar aquilo que ele mais precisava. Ao ouvir que Jesus estava perto, ele gritou ainda mais forte. Esse clamor não foi ignorado. Foi justamente essa fé expressa na dor que chamou a atenção de Jesus. E hoje, esse mesmo convite é estendido a você. Quando a vida estiver pesada, clame. Quando os problemas parecerem um exército avançando contra você, invoque o nome de Jesus. Ele não está distante. Ele não está ocupado demais. Ele continua sendo o Deus que ouve quando seus filhos clamam. O Salmo 34, versículo 17, declara: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Se você sente que precisa clamar hoje, escreva amém nos comentários como um sinal de fé e entrega, declarando que você confia no cuidado de Jesus. Há momentos em que o que vemos com os olhos naturais nos leva ao medo. As circunstâncias parecem maiores, os problemas mais fortes e as saídas invisíveis. Foi exatamente isso que aconteceu com o servo do profeta Eliseu.
Em segundo livro dos Reis, capítulo 6, quando o exército inimigo cercou a cidade, o servo ficou tomado pelo pavor. Aos seus olhos, tudo estava perdido. Mas Eliseu fez uma oração simples e poderosa. Ele disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. E a Bíblia nos diz, nos versículos 17 e 18, que o Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu um monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O perigo era real, mas a presença de Deus era maior. O que parecia derrota já estava cercado pela vitória do céu. Essa verdade também se aplica à sua vida. Mesmo quando seus olhos só conseguem enxergar oposição, Deus já preparou o livramento. Mesmo quando o medo sussurra que não há saída, a fé nos lembra que o Senhor está lutando por nós. Talvez hoje a sua oração precise ser como a de Eliseu. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. O Salmo 34, versículo 7, declara: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se você crê que Deus está ao seu redor mesmo quando você não vê, escreva amém nos comentários e declare sua confiança no cuidado do Senhor. Depois que Deus abre os nossos olhos espirituais, passamos a entender quem realmente somos em Cristo. A batalha pode ser intensa, o caminho pode ser difícil, mas a palavra nos lembra que o resultado final já foi definido por Deus. A carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 37, declara com autoridade: Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso significa que você não está apenas sobrevivendo. Você não está apenas resistindo por um fio. Em Cristo, você é mais que vencedor. A vitória que Deus promete não depende da sua força, da sua capacidade ou do seu entendimento. Ela está firmada no amor de Jesus, que nunca falha e nunca muda. Mesmo quando tudo parece incerto, a fidelidade de Deus permanece firme. Mesmo quando as circunstâncias gritam derrota, a palavra declara vitória. Por isso, não permita que o desânimo encontre morada no seu coração. Não aceite a mentira de que você já perdeu. Levante-se na verdade de Deus e permaneça firme. O apóstolo Paulo nos ensina em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso não desfalecemos. Antes, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Se hoje você escolhe permanecer firme nessa verdade, escreva amém nos comentários e declare: Em Cristo, eu sou mais que vencedor. Há momentos em que a fé é testada não pela ausência de Deus, mas pelo peso das circunstâncias. Quando as respostas não vêm, quando o caminho parece escuro e o coração se cansa de esperar. Ainda assim, a palavra nos chama a permanecer firmes. Não firmes nas emoções, não firmes nas circunstâncias, mas firmes na promessa de Deus. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, o Senhor declara: Não te deixarei, nem te desampararei. Essa promessa não expira. Ela não muda conforme o dia que você está vivendo. Ela é verdadeira no vale, no monte, na fraqueza e na força. Por isso, não permita que a fé enfraqueça quando a vida pesar. Continue crendo, mesmo sem ver o resultado. Continue confiando, mesmo quando tudo parece incerto. O profeta Isaías declara no capítulo 40, versículo 31, Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus renova forças cansadas. Deus sustenta corações exaustos. Deus fortalece aqueles que escolhem esperar nele. Se hoje você decide permanecer firme, escreva amém nos comentários como um ato de fé e perseverança. Senhor Jesus, hoje eu declaro que a minha esperança está em Ti. A minha fé está em Ti. A minha confiança está em Ti. Eu reconheço que, longe de Ti, não tenho força suficiente nem paz duradoura. Tu és a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Tu és a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? Como está escrito no Salmo 27, versículo 1. Eu oro por cada pessoa que está ouvindo esta oração agora. Tu conheces os corações cansados, os que estão desanimados, os que sentem que não conseguem dar mais um passo. Revela-te a eles como Deus que restaura, que vive e que renova. Cumpre em suas vidas a promessa de Isaías, capítulo 61, versículo 3. Troca as cinzas por beleza, o luto por óleo de alegria e o espírito abatido por vestes de louvor. Pai,
Quando me sinto cercado por problemas maiores do que posso suportar, eu escolho confiar na tua palavra, conforme está escrito em 2º livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Eu creio que tu lutas por mim. Tu abres caminhos onde não existem. Tu fazes o novo florescer, como prometeste em Isaías, capítulo 43, versículo 19. Obrigado, Senhor, por cada batalha que já venceste por mim, inclusive aquelas que eu nunca percebi. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, como declara o Salmo 18, versículo 2. Obrigado pela tua misericórdia que se renova a cada manhã, conforme Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Guarda a minha mente, dirige os meus pensamentos e fixa meus olhos em Jesus, o autor e consumador da minha fé. Ensina-me a andar pelo Espírito, conforme Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Livra-me de todo medo, como prometeste no Salmo 34, versículo 4. Quando a ansiedade tentar me dominar, lembra-me de lançar sobre ti toda preocupação, conforme 1ª Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Hoje eu descanso em ti. Recebo a tua paz. Confio no teu cuidado. Eu oro no nome poderoso e precioso de Jesus Cristo. Amém. Se esta oração tocou seu coração, escreva amém nos comentários como um ato de fé. Eu declaro que toda bênção liberada nesta oração já repousa sobre a sua vida, no nome de Jesus. Se você precisa de uma oração especial, deixe seu pedido nos comentários. Será uma honra orar por você. E se esta mensagem falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa palavra hoje. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você hoje, amanhã e para sempre. Amém.